Capítulo 5. Qual é o verdadeiro caminho para Deus? É através da renúncia, como acreditam alguns iogues? E quanto ao que chamam de sofrimento? O sofrimento e o ato de servir são o caminho para Deus, como afirmam muitos filósofos? Conquistamos o direito de ir para o céu, sendo bons, como pregam tantas religiões? Ou somos livres para fazer o que quisermos, violar ou ignorar qualquer regra, rejeitar as doutrinas tradicionais, satisfazer os próprios desejos e dessa forma atingir o nirvana, como dizem tantos místicos da nova era? Qual é o caminho? Padrões morais rígidos ou liberdade total? Valores tradicionais ou agir de acordo com as circunstâncias que se apresentam? Os 10 mandamentos ou os 7 passos para a iluminação? Você tem uma grande necessidade de que seja um caminho ou outro. Não poderiam ser todos eles? Não sei. Estou perguntando ao Senhor. Então, eu vou lhe responder do modo que poderá compreender melhor, embora eu lhe diga agora que a resposta está no seu íntimo. Digo isso para todas as pessoas que ouvem as minhas palavras e buscam a minha verdade. Para todos os corações que perguntam de boa fé qual é o caminho, este é mostrado. Venha a mim pelo caminho de seu coração, não pelo de sua mente. Você nunca me encontrará em sua mente. Para conhecer Deus verdadeiramente, você tem de sair de sua mente. Mas sua pergunta pede uma resposta. E eu não vou decepcioná-lo. Começarei com uma afirmação que irá surpreendê-lo e talvez ofenda muitas pessoas. Não existe o que é conhecido como os 10 mandamentos. Ah, meu Deus, não? Não. Em quem eu iria mandar? Em mim mesmo? E por que esses mandamentos seriam necessários? Tudo o que eu quero é nespes. Então, por que seria preciso dar ordens a alguém? E se eu tivesse dado ordens, elas não seriam automaticamente cumpridas? Como eu poderia desejar tanto alguma coisa para ordená-la e depois vê-la não ser realizada? Que tipo de rei faria isso? Que tipo de governante? E, no entanto, eu lhe digo que não sou um rei ou um governante. Sou simplesmente e respeitosamente o Criador. Mas o Criador não governa, apenas continua a criar. Eu o criei, bendito seja, a minha imagem e semelhança. Fiz-lhe certas promessas e assumi compromissos com você. Eu lhe disse, em uma linguagem simples, como será quando se tornar um só comigo. Você é, como Moisés foi, alguém que busca a verdade. Como você faz agora? Ele também ficou diante de mim, implorando por respostas. Ó Deus dos meus pais, clamou, dignai-vos a mostrar-me. Dai-me um sinal para que eu possa dizer ao meu povo. Como podemos saber que somos os escolhidos? E eu fui a Moisés, como fui a você agora, propondo um pacto divino, uma promessa eterna, um compromisso certo. Como posso ter certeza? Perguntou Moisés tristemente. Porque eu lhe disse isso, respondi, você tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus não foi um mandamento, mas sim um pacto. Portanto, esses são os 10 compromissos. Você saberá que seguiu o caminho para Deus e que o encontrou através destes sinais, destas indicações, destas mudanças em sua vida. 1. Amará a Deus com todo o seu coração, toda a sua mente e toda a sua alma, e não haverá outro Deus além de mim. Não cultuará mais o amor humano, o sucesso, o dinheiro, o poder ou qualquer um de seus símbolos. Porá essas coisas de lado como uma criança põe de lado brinquedos. Não porque elas não têm valor,
mas porque a superou. E você saberá que seguiu o caminho para Deus por quê? 2. Não usará o meu nome em vão, e não me pedirá desejos inúteis. Compreenderá o poder das palavras e dos pensamentos, e não pensará em invocar o nome de Deus como um herege. Não usará o meu nome em vão, porque não poderá fazer isso, porque o meu nome, o poderoso Eu Sou, nunca é usado em vão, isto é, sem resultados, e jamais poderá ser. E quando você tiver encontrado Deus, saberá: eu também lhe darei esses outros sinais. 3. Você se lembrará de guardar um dia para mim, o sábado, e o considerará santificado. Isso para que não continue com a sua ilusão, mas se lembre de quem e do que você é. E então logo considerará todos os dias e todos os momentos santificados. 4. Honrará sua mãe e seu pai, e saberá que é filho de Deus quando honrar seu pai, sua mãe, Deus, em tudo o que disser, fizer ou pensar. E ao honrar a mãe e o pai, Deus, e seu pai e sua mãe na terra, porque eles lhes deram a vida, honrará todas as pessoas. 5. Você sabe que encontrou Deus ao observar que não matará, isto é, propositadamente, sem motivo, porque quando você entender que de qualquer modo não pode pôr fim à vida, toda a vida é eterna, não escolherá pôr fim a uma determinada encarnação, ou mudar qualquer energia vital de uma forma para outra, sem a justificativa mais sagrada. Seu novo respeito pela vida o fará honrar todas as formas de vida, inclusive as plantas, as árvores e os animais, e exercer influência sobre eles, de alguma forma, apenas quando isso for absolutamente necessário. E eu também lhe enviarei estes outros sinais, para que saiba que está no caminho. 6. Você não maculará a pureza do amor com desonestidade ou traição, porque isso é adultério. Eu lhe prometo que quando encontrar Deus, não o cometerá. 7. Não tomará para si um objeto que não lhe pertence, nem trapaceará ou prejudicará outra pessoa para obtê-lo, porque isso seria furtar. Eu lhe prometo que quando encontrar Deus, não furtará. E não. 8. Mentirá, e portanto não dará falso testemunho contra seu próximo. Também não. 9. Cobiçará a mulher de seu próximo, porque iria querer a mulher de seu próximo quando sabe que todas as outras podem ser suas. 10. Não cobiçará os bens de seu próximo, porque iria cobiçá-los quando sabe que todos os bens podem ser seus, e todos os seus bens pertencem ao mundo. Você saberá que encontrou o caminho para Deus quando perceber esses sinais, porque eu prometo que quem procurar sinceramente Deus não cometerá mais esses erros. Seria impossível continuar a ter tais comportamentos. Essas são as coisas que você tem liberdade para fazer, não as suas restrições. Esses são os meus compromissos, não os meus mandamentos. Porque Deus não dá ordens ao que criou, apenas diz a seus filhos: é assim que saberão que estão vindo para o lar. Moisés perguntou seriamente: como eu posso saber? Dê-me um sinal. Ele fez a mesma pergunta que você faz agora, a mesma que todas as pessoas em todos os lugares têm feito desde o início dos tempos. Minha resposta é igualmente eterna, mas nunca foi e nunca será um mandamento. A quem daria ordens? Quem puniria se meus mandamentos não fossem cumpridos? Só eu existo. Então
eu não tenho de cumprir os 10 mandamentos para ir para o céu. Não existe isso de ir para o céu. Só existe um conhecimento de que você já está lá. Existe uma aceitação, uma compreensão, não esforço para ir para o céu. Você não pode ir para onde já está. Para fazer isso, teria de sair de onde está, o que iria contra todo o objetivo da jornada. A ironia é que a maioria das pessoas pensa que tem de sair de onde está para chegar aonde quer. E então, essas pessoas saem do céu para ir para o céu e passam pelo inferno. A iluminação é saber que não há para onde ir, nada a fazer e ninguém em quem se transformar, exceto exatamente quem é neste momento. Sua jornada não leva a parte alguma. O céu, como você o chama, não está em outro lugar, está aqui, agora. Não está em outro lugar, está aqui, agora. Todos dizem isso, todos dizem isso. O Senhor está me deixando maluco. Se o céu está aqui agora, por que não o vejo? Por que não o sinto? E por que o mundo está em tamanha desordem? Eu entendo a sua frustração. É quase tão frustrante tentar entender tudo isso como tentar fazer outra pessoa entender. Espere um minuto. Está tentando me dizer que Deus fica frustrado? Quem você acha que inventou a frustração? E você imagina que pode experimentar algo que eu não posso? Eu lhe digo que todas as experiências que você tem, eu tenho. Não percebe que estou experimentando o meu eu através de você? Para que mais serviria tudo isso? Se não fosse por você, eu não poderia conhecer a mim mesmo. Eu o criei para poder saber quem eu sou. Não tenho a intenção de acabar com todas as suas ilusões a meu respeito em um só capítulo. Por isso, digo-lhe que em minha forma mais sublime, que você chama de Deus, não experimento frustração. Ufa, que alívio! Por um minuto o Senhor me assustou. Mas não porque eu não posso. Simplesmente não escolho experimentar. A propósito, você pode fazer a mesma escolha. Bem, frustrado ou não, eu ainda queria saber como o céu pode estar aqui se eu não o experimento. Você não pode experimentar o que não conhece. E não sabe que está no céu agora porque nunca o experimentou. Veja bem, isso é um círculo vicioso. Você não pode experimentar. Ainda não encontrou um modo de fazer isso. O que não conhece e não conhece o que não experimentou. O que a iluminação o convida a fazer é conhecer algo que não vivenciou e, portanto, experimentá-lo. O conhecimento abre a porta para a experiência e você imagina que ela é de outra forma. Na verdade, você sabe muito mais do que provou. Simplesmente não sabe que sabe. Por exemplo, você entende que existe um Deus, mas pode não perceber que sabe disso. Então, fique esperando pela experiência, e o tempo todo a está tendo. Contudo, está vivendo-a sem saber, o que é como não vivê-la. Estamos andando em círculos aqui. Sim, estamos. E em vez de andar em círculos, talvez devêssemos ser o próprio círculo. Este não tem de ser um círculo vicioso. Pode ser um círculo sublime. A renúncia é uma parte da verdadeira vida espiritual? Sim, porque em última análise, todos os espíritos renunciam ao que não é real. E nada na vida que você tem é real, exceto seu relacionamento comigo. No entanto, a renúncia em seu sentido clássico não é necessária. Um verdadeiro mestre não renuncia a algo, simplesmente o põe de lado, como faria com qualquer objeto que não lhe fosse mais útil. Há pessoas que dizem que você deve dominar os seus desejos. Eu digo que deve apenas mudá-los. Na primeira vez, isso parece ser uma disciplina rigorosa.
Na segunda, um exercício agradável. Há pessoas que dizem que para conhecer Deus você deve resistir a todas as paixões terrenas. Todavia, compreendê-las e aceitá-las é o suficiente. Aquilo a que você resiste perdura. As coisas para as quais olha desaparecem. As pessoas que realmente tentam resistir a todas as paixões terrenas, com frequência se esforçam tanto para atingir este objetivo que poderia ser dito que isso se torna a sua paixão. Elas têm uma paixão por Deus, um desejo profundo de conhecê-lo. Mas paixão é paixão, e trocar uma por outra não a exclui. Por isso, não julgue as situações pelas quais tem paixão. Simplesmente as observe e depois veja se são úteis para você, dado quem é e o que deseja ser. Lembre-se de que está sempre se criando, decidindo quem e o que é. Você decide isso em grande parte através das escolhas que faz quanto a quem ou o que desperta a sua paixão. Frequentemente, uma pessoa no que você chama de caminho espiritual parece ter renunciado a todas as paixões terrenas e humanas. O que ela fez foi compreender isso, dar-se conta da ilusão e pôr de lado as paixões que não lhe são úteis, o tempo todo apreciando a ilusão pelo que lhe proporcionou a chance de ser totalmente livre. Paixão é amar, transformar ser em ação. É o combustível da máquina da criação, transforma conceitos em experiências. Paixão é o estímulo que nos leva a expressar quem realmente somos. Nunca negue a paixão, porque isso é negar quem você é e quem realmente deseja ser. Quem renuncia nunca nega a paixão. Simplesmente nega a preocupação com os resultados. Paixão é gostar de fazer. Fazer é ser como experiência. Contudo, o que é frequentemente criado como parte do fazer? Expectativas. Viver sem expectativas, sem necessidade de resultados específicos, é liberdade, santidade, é como eu vivo. O Senhor não se preocupa com os resultados? Absolutamente não. Eu me alegro com o que crio, não com os resultados. A renúncia não é uma decisão de negar a ação, mas sim de negar a necessidade de um determinado resultado. Há uma grande diferença. O Senhor poderia explicar o que quer dizer com a frase paixão é amar, transformar ser em ação? O ser é o estado mais elevado da existência, é a mais pura essência, é o aspecto agora não agora, tudo não tudo, sempre nunca de Deus. Puro ser é pura divindade, porém nunca foi suficiente para nós apenas sermos. Sempre ansiamos por experimentar quem somos, e isso exige todo um outro aspecto da divindade, chamado de fazer. Vamos dizer que você é, na parte central do seu maravilhoso eu, o aspecto da divindade chamado de amor. A propósito, essa é a verdade em relação a você. Mas uma coisa é ser amor, e outra é fazer algo amoroso. A alma anseia por fazer algo relativo ao que é, para poder conhecer-se experimentalmente. Por isso, procura realizar a sua ideia mais elevada através da ação. Essa ânsia por fazer isso é chamada de paixão. Suprima a paixão e suprimirá Deus. A paixão é Deus querendo dizer olá. Mas veja bem, quando Deus, ou Deus em você, tem uma atitude amorosa, ele se realiza e não precisa de mais nada. Por outro lado, o homem frequentemente sente que precisa de um retorno do seu investimento. Está certo, vamos amar alguém, mas seria melhor recebermos um pouco de amor em troca. Isso não é paixão, é expectativa.
A expectativa é a maior fonte de infelicidade do homem. É o que o separa de Deus. Quem renuncia tenta acabar com essa separação através da experiência que alguns místicos orientais chamaram de samadhi, isto é, ser um só com Deus, uma fusão com a divindade. Por conseguinte, ele renuncia aos resultados, mas nunca à paixão. De fato, o mestre sabe intuitivamente que aquela paixão é o caminho para a realização pessoal. Mesmo em termos terrenos, pode ser dito que se você não tem uma paixão por alguma coisa, não tem vida. O Senhor disse que aquilo a que você resiste perdura, e as coisas para as quais olha desaparecem. Pode explicar isso? Você não pode resistir a algo que não admite que é real. O ato de resistir a alguma coisa é o ato de admitir a sua existência. Quando você resiste a ela, torna-a real. Quanto mais resiste, mais a torna real, seja qual for o objeto de sua resistência. Quando você abre os olhos e olha para ele, desaparece. Isso é, perde a sua forma ilusória. Se você realmente olhar para um determinado objeto, verá através dele e de qualquer ilusão que represente para você, deixando apenas à mostra a realidade máxima. Diante da realidade máxima, sua pequena ilusão não tem poder, não pode mais dominá-lo. Você vê a verdade em relação a ela e a verdade o liberta. Mas, e se eu não quiser que o objeto para o qual estou olhando desapareça? Você deveria sempre querer. Não há nada em sua realidade a que se agarrar. Mas, se escolher a ilusão de sua vida em lugar da realidade máxima, poderá simplesmente recriá-la, da mesma forma como a criou. Desse modo, poderá ter em sua vida o que escolher, eliminando o que não deseja mais experimentar. Porém, nunca resista a coisa alguma. Se achar que através de sua resistência a eliminará, pense novamente. Você só plantaria mais firmemente no lugar. Eu já não lhe disse que todo pensamento é criativo? Até mesmo um pensamento a respeito de que não deseja alguma coisa? Se não a deseja, por que pensar nela? Não lhe dedique um segundo pensamento. Porém, se tiver de pensar nela, isto é, se não conseguir não pensar, não resista a esse pensamento. Em vez disso, olhe diretamente para o que quer que seja. Aceite a realidade como sua criação. Então, escolha mantê-la ou não, como desejar. O que determinaria essa escolha? Quem e o que você acha que é, e quem e o que escolhe ser. Isso determina todas as escolhas que você já fez e fará em sua vida. Então, a vida de quem renuncia é um caminho errado? Isso não é uma verdade. A palavra renunciar tem um significado que não é correto. Na verdade, você não pode renunciar a coisa alguma, porque aquilo a que resiste perdura. O verdadeiro renunciante não renuncia, apenas faz outra escolha. Isso é um ato de ir em direção a algo, não de afastar-se de algo. Você não pode afastar-se de um objetivo, porque ele o perseguirá. Por isso, não resista à tentação. Apenas volte-se para mim, não para algo que é diferente de mim. Mas saiba que não há um caminho errado, porque nessa jornada é impossível você não chegar em seu destino. É apenas uma questão de rapidez, de quando chegará lá. Mas até isso é uma ilusão, porque não existe o quando, antes ou depois. Só existe o agora, um momento eterno em que você se experimenta. Então,
Qual é o objetivo da vida, se é impossível não chegar lá? Por que deveríamos nos preocupar com o que fazemos? Bem, é claro que não deveriam, mas seria bom ficarem atentos, apenas observarem quem são e o que estão fazendo e tendo, para ver se isso lhes serve. O objetivo da vida não é chegar em algum lugar, é observar que você está e sempre esteve lá, está e sempre estará no momento de pura criação. Portanto, o objetivo da vida é criar quem e o que você é, e depois experimentar isso.